E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de desenho técnico. E agora eu vou fazer a parte 2 aí do nosso trabalho de introdução ao AutoCAD, né, com vistas e perspectivas isométricas. A gente já tinha feito aqui esse objeto, né, que é o primeiro objeto ali do exercício. E agora vamos para os outros 3 objetos nesse vídeo, tá? No primeiro vídeo, na primeira parte, eu fiz de forma mais devagar, mais lenta e mais cuidadoso aqui com os elementos para ensinar, né? Agora eu vou fazer de forma mais rápida, mais dinâmica, tá? Para a gente conseguir fazer o vídeo render aí. Então, caso vocês estejam ainda com um pouco de dificuldade, volta lá no primeiro vídeo, vê os conceitos de como fazer o desenho. Ou então vem aqui, pausa um pouquinho, tá? Vai indo devagar, fazendo no seu tempo, para poder fazer esse vídeo aí, pra gente conseguir fazer os 3 objetos nesse vídeo, tá? Então, como eu falei para vocês, é um exercício introdutório ao AutoCAD. Nesse exercício introdutório, a gente vai fazer aqui as vistas ortogonais básicas, frontal, lateral, esquerda e superior, e fazer a reprodução dessa perspectiva. Esse mesmo desenho que está aqui em perspectiva isométrica, né? A gente vai fazer ele aqui no AutoCAD, tá? Já expliquei para vocês sobre aquela questão, né? As faces que estão mais na frente, vamos usar uma linha mais grossa, conforme tem um recuo, por exemplo, aqui na vista lateral esquerda, ó, face grossa. Aí essa face aqui tem um recuozinho, talvez uma face média, aquela face lá de trás uma face fina. Vamos aplicar isso a todos os elementos, tá? Então vou começar o desenho aqui, ó. Pegar a linha grossa e vou começar pela vista frontal, tá? Então aqui na vista frontal eu tenho esse quadradinho aqui reto primeiro, ó, de 1 por 1. Depois a gente faz os alinhamentos certinhos, tá? Então, comecei aqui por esse quadradinho que tem aqui, tá? Depois daqui ele faz uma curva, ó. É um arco que também é de 1 por 1. Lembrando que no caso do arco aqui, quando eu vejo ele de frente, eu vou ver o componente dele, igual a gente viu lá no outro desenho, né? Na verdade, eu acho que no outro objeto eu não mostrei o arco de lado, né? Mas igual acontece com essa linha traseja, com essa face inclinada, a gente vai ver a projeção dela. É como se eu pegasse essa ponta e trouxesse para cá. No caso do arco também, eu vou ver aqui, ó, ele com um quadradinho de 1 por 1, que eu vejo a projeção do arco. Mesma coisa que essa linha inclinada, eu vou ver como. Quem tá vendo aqui na frontal, né? Eu vou ver aqui esse retângulo de 2 por 1, tá? Vou pegar aqui então a linha média. Então aqui representa aquela face inclinada que a gente está desenhando aqui em projeção. Não vamos desenhar aqui com o tamanho real dela, tá? É a projeção frontal dela. Ou seja, representa esse quadrado que eu estou passando o mouse aqui agora, ó. 2 por 1. Mesma coisa lá de cá. O arco, depois a gente vai ver que tem uma rachura específica para quando ele é uma curvatura, para dar uma sensação visual de curvatura, né? Mas basicamente por enquanto aqui tá as faces desenhadas, tá? Bom, além dessas faces aqui na frente, essa face de baixo eu também vou ver aqui na frontal. E ela faz um recuo um pouquinho maior aqui em relação às da frente. Então vou mudar aqui a camada para uma camada um pouco mais fina. Então já comecei com a linha grossa, média grossa, agora média fina para fazer esse retângulo de baixo, tá? E ele basicamente aqui vai ter a largura total do nosso objeto, que é 4 por 1. A gente só vê um pedacinho aqui, né? Mas basicamente essa face ela desce aqui 1, né? E pega todo o comprimento ali do objeto ali embaixo, tá? Que não está visível. E se você reparar bem, ó, face mais na frente, aí teve um pequeno recuo, média grossa, face na frente grossa, recuo um pouquinho, média fina, recuo, e essa face também dobrada para frente vai ser nossa face fina. E aí é a mesma coisa, eu não vou desenhar com o tamanho dela, que está aqui, né? Vou desenhar, até porque não tem nem como medir aqui, vou desenhar com a projeção, como se eu pegasse esses elementos aqui, ó, e essa face e amassasse na parede. Essa ponta ela viria aqui para frente, né? E a gente viria ali ortogonal. Tá com dúvida? Volta lá na primeira parte do vídeo, que tem uma explicação um pouco mais clara sobre essa questão da projeção, para vocês entenderem, tá? Mas eu vou pegar aqui a linha fina, ó, e vou desenhar reto esse elemento. Então ele é 1 para cima, 2 para o lado. Bom, além disso, a gente teria aqui uma linha tracejada representando esse furo que está aqui atrás.
Mas basicamente, repara que esse furo ele começa aqui, ó, nessa altura e é infinito. Ou seja, eu teria que ter uma linha tracejada pegando aqui essa parte de baixo, ó. Mas aí a linha tracejada vai ficar em cima da linha cheia. Vou fazer aqui só para ter uma explicação, ó. Em teoria, aquele furo ali, eu teria que representar ele como? Eu teria que pegar a linha tracejada e indicar que aqui, ó. Mas repara que a linha tracejada aqui, ó, vai ficar em cima da linha cheia. Quando eu tenho linha tracejada em cima de linha cheia, prioridade é a linha cheia, tá? Então a gente não vai ter linha tracejada. Feita aí a vista frontal. Agora eu vou fazer a vista lateral. Vou começar ali com a linha grossa. Lembre, né, para poder alinhar os desenhos, ó, bota o mouse aqui, eu pego a ferramenta linha lá primeiro. Aí botei o mouse aqui, ó, sem clicar, coloco pro lado e digito 2, ó, para dar a distância que eu quero. E aí já dá a distância alinhadinha, tá vendo? Vou fazer aqui o desenho. Aqui, pessoal, ó, eu em teoria comecei o desenho por aqui, tá vendo? Então eu tive que dar um 2 aqui de distância só de auxílio para poder encontrar esse ponto, né? Agora sim, 2, um de um lado, um de outro, ó. Então, fiz essa linha e essas duas de cá. Agora para cá, 2. Sobe 2, vira 2. Quando eu tenho uma face inclinada, como eu não sei o ângulo, eu vou desenhar os componentes, ó. Então, desce um, vai um para frente. Depois eu fecho com o triângulo, tá? Né? Então, vamos lá, descer um, pegando os componentes, né? Vai um para frente e aí fecha o triângulo. Por que eu fiz esse movimento de descer um e vir para frente? Porque a gente não sabe o ângulo, não sabe o tamanho exato dessa linha. Então, pega o componente, ó, desce um, vai um em 30 graus e aí sim fecha o triângulo, tá? Continuando, ó, a parte reta tem 2, desce um e vira. Que repara, ele tem aqui uma parte reta e depois vem a curva. Então, como essa curva faz um pequeno recuo, vamos pegar a linha média grossa. E é aquele mesmo negócio, se eu pegar essa curva aqui e amassasse, é como se esse ponto viesse para cá, ó. Essa curva eu vou enxergar ela como se fosse esse quadradinho aqui, ó, de um por um. Aí na disciplina a gente vai discutir também a questão da achura aqui, para dar sensação de curvatura nesse ponto e nesse ponto, tá? Aqui, por enquanto, nesse exercício, pode desenhar a face de forma convencional. Bom, e além dessa face aqui, eu tenho essa aqui recuada. Então, vou pegar aí a camada média fina agora, ó, um pouquinho mais fina. Desenhar aquela que está recuada, ó, um para frente, um para cima, um para frente. Mesma coisa, não sei aqui essa linha, mas eu sei que o componente, ó, um e um. Ó, mas nesse caso aqui, se bem que a gente já fez essa linha e essa. Eu sei que começa aqui a linha inclinada e termina naquela ponta, ó, então é só conectar aqui também, tá? Ou desenhar os componentes. Tá aí, tá feito a tá feito aqui o desenho. Em teoria, ó, com quem tá olhando aqui de frente, não vê aqui esse chanfrado, tá vendo? Ó? Então, em teoria, a gente teria que marcar com tracejado, mas a mesma coisa, esse tracejado ia ficar aqui, ó, nessa posição, para marcar aqui esse recuo que é feito na face, e aí vai ficar em cima da linha cheia, então ele não vai aparecer aqui pra gente, tá? Vista superior agora, ó. Vou voltar para a camada média grossa. Vou pegar o alinhamento aqui, ó. Então, botei o mouse, pega a ferramenta linha, bota o mouse sem clicar, bota ele para baixo, digita 2 para dar distância. Então, ele já dá a distância de 2 aqui com o alinhamento certinho. Então, ele vem aqui para cá. Um. Opa, na verdade aqui, ó. Começar por esse quadradinho, né? 2 por 2. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Repara que esse quadradinho tá bem nessa parte aqui, que se você a gente olhar de frente, né? Corresponde a esse quadradinho mesmo. Então, esse é o elemento. Mas repara, esse quadradinho é linha grossa, esse aqui seria uma linha mais fina, tá? Então, vamos trocar, para trocar aqui, quando você fizer o desenho errado, é só selecionar as linhas
vir aqui, né? Vamos trocar para uma linha média fina, tá? Agora sim, eu vou pegar a linha grossa para fazer aquele outro quadradinho de lá de cima. Ele é 2 por por um. Só que repara, essa linha aqui intermediária, também já discuti isso na primeira parte do vídeo, só para a gente revisar, né? Essa linha intermediária, ela faz parte desse retângulo que é a linha grossa e desse retângulo que é a linha média. Então, quando eu tiver uma linha que faz parte de duas faces diferentes, eu vou priorizar sempre a mais grossa. Então, nesse caso aqui, essa linha deveria ser grossa, tá? Para isso, vou ensinar aqui um macete. Eu posso pegar essa linha. Aqui em modificar, ó, na setinha, a gente tem algumas ferramentas extras. E uma delas aqui é esse de cá, ó, Break a Point, ou quebrar um ponto. Se eu selecionar a linha, vir aqui ó, em quebrar um ponto, Break a Point, e clicar aqui no ponto onde eu quero quebrar, ela divide a linha para mim. Ó. Então, eu consigo pegar só a metade de cima agora e mudar para a linha média grossa. Então, sempre que tiver uma linha aqui que é de duas faces, tá? A prioridade é a mais grossa. Essa face aqui também, ó, eu vejo ela de frente, mas eu também vejo ela de cima, mas sempre em projeção, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Vem 4. Não, perdão, 4 não, é 2, né? É 2. A projeção. Você vai imaginar que eu estou amassando essa face lá embaixo, tá? Então, ele pega o 2. 4 aqui agora. Fecha. E essas duas linhas, a prioridade delas é ser um pouquinho mais grossa. Então, linha média, grossa. Aqui, ó, como é a linha das duas faces, prioridade é a mais grossa, então linha grossa. Essas duas, como é da média grossa e da média fina, prioridade é elas serem média grossa, tá? E por fim, com a linha fina, vamos finalizar com essa face de cá. Vamos lá, ó. Ele vem 2 reto. Aqui eu já vou fazer os componentes, ó. 1 e 1 para construir o arco. Depois ele vem 1 para cá. Porque, ó, esse arco para desenhar, ele eu vou fazer os componentes, ó. 1 e 1 para depois vir fazer o arco. Triângulo é a mesma coisa, ele vem 1, 2 e fecha o triângulo. Então, 1, 2, ó, já fecho o triângulo. E aí fecho 2 para trás. Essas linhas aqui foram só de apoio. E aqui eu vou fazer o arco, ó. Início, fim, direção. O arco começa aqui, termina aqui e a direção é... Opa, está um zoom ali, aqui para baixo. Como é uma vista ortogonal aqui agora, tá, pessoal? Diferente desse arco aqui da perspectiva, que a gente botou 30, tá? Como é uma vista ortogonal, ó, o arco para ficar perfeito, ele tem que ser 0 ou 90. Nesse caso aqui para baixo, 90, tá? Tá ali feito a face da vista superior. Percebam que a vista superior, ó, é sempre alinhadinha com a vista frontal, tá? E a gente tem esse detalhe aqui de baixo agora, ó. Aí sim vai aparecer, ou seja, ou esses dois furos aqui, né, de trás e da frente. Quem vê lá de cima não vê essas faces. Aí agora sim vai aparecer, eu vou pegar a camada da linha tracejada para desenhar, ó. Então esse furo aqui é alinhado com esse quadrado. Ó, a gente vai ver um pedacinho dessa linha tracejada ali. E é o outro furo aqui, ó. A outra linha tracejada passa aqui, tá? Deixa eu só relembrar aqui o que eu escolhi aqui de escala da linha. 0,05. Então, 0,05. Vai ficar igual as escalas aí da linha. Beleza. Feita aí as vistas, vamos agora para a perspectiva, tá? Ó, mesma coisa, né? Lembrar de vir aqui no polar, ligar o 30 graus e vamos começar a desenhar, ó. Só replicar, tá, pessoal? Então, 2. Eu comecei por essa linha aqui, se você quiser ir seguindo, tá? Repara, vou seguir 1 para cima.
Atrás ali é 2. Sobe 2. Vem 2 para cá. Na hora de fazer aqui essa linha, a mesma coisa, ó, 1 e 1. Então, ó, 1 com 30 graus e fecha o triângulo. Depois apaga a linha auxiliar. Ele vem 2 aqui para frente. Aqui embaixo vem 1. E agora vem a hora de desenhar o arco. Mesma coisa, eu vou fazer os componentes, tá? 1, 1. Vou lá em arco, início, fim, direção. Agora que eu fiz o componente, o tamanho do arco, né? Eu sei onde começa, sei onde termina. E aqui sim, ó, 30 graus, tá? Ou 150. Aqui a gente botou 90 e 0, a gente botou aqui 90 porque era uma vista ortogonal. Aqui, como é isométrica, 30 graus, tá? E esse arco de cima eu posso copiar ele aqui para baixo. E aí eu vou continuar o desenho. 1, 1 e 1. Face inclinada, eu não sei o ângulo, não sei o tamanho. Faço componente, ó, 1 e 2. E agora eu sei certinho. E depois pode apagar essas linhas auxiliares. A mesma inclinação aqui em cima vai ser lá para baixo. Bom, desse ponto aqui ele recua 2 para trás. Vamos já fechar aqui na frente, ó. Aqui também já faço esse detalhe, aproveito para fazer esse detalhezinho de baixo, né, para não esquecer depois, ó. 30 graus, tá vendo? Repara lá no mouse, ó, 30 graus. E agora eu vou fazer essa parte da frente, ó. Ele é 2 por 2 o componente, ó. Então a gente faz primeiro aqui, ó, os componentes auxiliares, 2 por 2. E fecha a linha inclinada. Essa linha agora ela vem 2 para cá. Fazer lá em cima de uma vez, né? 1, 2 e 1. Fiz essa face aqui de cima, tá? Agora vamos descer, ó. 1. E aí já fecha ali com 2. Aqui para frente também ele vem 2, ó. Que é essa linha aqui de 2. E já facilita para mim, para fechar aqui. E para fechar a linha inclinada. Então tá aí, ó. Se eu for muito rápido, pessoal, vai mais devagar, vai pausando o vídeo, tá? Pra gente conseguir render. Para vocês conseguirem acompanhar o objeto aí certinho, quem tá com mais dificuldade, tá? Tá aí, feitas as vistas e a perspectiva, tá? Vamos agora para o terceiro objeto. E aí, pessoal, continuando aqui agora. Fizemos aqui o segundo objeto, vamos para o terceiro e para o quarto, tá? Terceiro objeto, relembrando aí novamente mais uma vez, né? Face lateral esquerda, face frontal, face superior. A gente vai desenhar sempre fazendo aqui um gradiente aqui nas espessuras de linha. Então, essa face está mais na frente, linha grossa, recua um pouco, linha média, recua um pouco, linha fina, e assim sucessivamente, tá? Então, vamos lá, vou começar aqui pela face frontal. Começar aqui, face frontal, linha grossa, vou desenhar essa face. Vou desenhar, como eu falei para vocês, cada objeto aqui eu vou desenhando cada vez mais rápido, tá? Vocês vão pausando aí quem tá com mais dificuldade e tal, para ainda estar iniciando. Eu vou explicando, eu vou relembrando alguns conceitos aqui, mas vou tentar desenhar um pouco mais rápido pra gente render a questão do vídeo, tá? Muitas das explicações, por exemplo, como fazer arco, como fazer linha inclinada, vocês podem encontrar aqui nas outras peças, nos videozinhos das outras peças anteriores aí que eu falo com um pouco mais de cuidado, tá? Vou começar aqui, ó, linha, tamanho 4, subimos 2, vai para o lado agora 2. Lembrando que a gente está fazendo a vista ortogonal, então a gente está ortogonalizando a vista, tá? Aqui eu poderia fazer os componentes, né, que eu expliquei para vocês, ó, 2 e 2, mas eu posso vir direto, porque eu já sei onde termina, ó, já sei onde começa, sei onde termina. Começa aqui, termina aqui, posso vir direto fazer o desenho, fechou? Então tá aqui a vista, a primeira parte superior. Agora vem a segunda parte. Como recua um pouco, a gente pega uma linha um pouco mais fina, vou pegar aqui a média fina. Então vamos lá, vai subir reto aqui, 2.
Aqui agora, repara, ó, essa face é curva, mas a gente vai sempre fazer o quê? Planificar a face. É como se eu pegasse esse objeto aqui e amassasse ele. Quando eu pego essa face curva e amasso nessa posição, na frontal, amasso assim, né? Repara, quando eu amasso a lateral, ele vai continuar sendo curva. Mas quando eu amasso frontal, é como se essa partezinha de cá viesse para frente, ó. E ele fica reto. Então aqui, basicamente, eu vou subir um. Ou, perdão, na verdade, essa face aqui, ó, tem essa face triangular primeiro, tá? Que é para essa face triangular aqui, ó, ela tá retinha, vai ser uma linha média, grossa. Essa já recua um pouco mais, média fina, ó. Então vamos fazer ela aqui primeiro, ó. Então, ela representa essa linha, também tá retinho, e essa linha descendo. Agora essa face aqui de cima, ela vai ser menor, ó. Ou com a linha um pouco mais fina, né? Então ela vai subir um, vira 4 e desce um. Então se eu trouxesse esse ponto para frente, ó, repara, vai ficar com um de altura aqui, que seria a projeção daquela face se ela fosse amassada, planificada, né? E acima dela aqui tem essa outra face. Como ela está mais recuada, vamos pegar a linha fina. Então eu tenho aqui essa face frontal, essa face um pouquinho mais reta, apesar de ser unida com a de lá, né? Essa aqui recua um pouco. E aquela face lá de trás, tá? Só que repara, essa peça aqui, ó, depois além dessa parte visível, lá atrás tem um furo, tem um vão aqui, tá vendo? Um recorte que foi feito. Então aqui na altura desse recorte, a gente tem que fazer a linha tracejada, né? Qualquer coisa, volta na parte 1 do vídeo lá, que tem uma explicação melhor sobre as linhas tracejadas desse objeto, vocês vão entender essas linhas tracejadas aqui, tá? Basicamente essa linha aqui, ó, a gente vai subir, ela tem aqui, ó, o vão ela inicia aqui, ó, com 1 de altura e não tem fim. Então vou vir aqui, ó, marcar, botei o mouse, subir 1, vou vir até o fim. E como não tem fim, vai ser apenas uma linha. Se ele tivesse aqui o início e o fim, né, a gente marcaria o início, marcaria o fim. Mas esse vão tem um início e não tem fim, então a gente só vai marcar o início. Vou vir aqui em propriedades, nas escalas 0.05. Tá feita a vista face frontal, tá? Face lateral. Relembrando, né? Para você pegar aqui a outra face e começar a desenhar certinho alinhado, ó. Bota o mouse aqui, sem clicar. Bota o mouse pro lado, ele vai alinhar automático ali para você e digita a distância entre os desenhos. No nosso caso, a gente quer 2. Então ele vai pegar o ponto certinho aqui, alinhado, mas com a distância de 2 do outro desenho, tá? Então vou começar aqui com essa face lateral. 1, 1, 3, 1, 1. Aí repare que agora eu tenho um arco. Como eu tenho aqui o início do arco, mas não tenho o fim, eu tenho que desenhar um componente. Ou você pode desenhar de trás para frente também, que aí você vai encontrar certinho aqui o início e o fim, né? Vou fazer aqui a questão dos componentes, só para a gente relembrar como é que usa a ferramenta. Ó, 1 e 1. Então, o que eu fiz aqui? Eu desenhei esse componente de 1, esse componente de 1, para saber certinho onde tem o início e o fim. Depois a gente apaga essas linhas auxiliares. Ou então ele começa aqui, termina aqui, e a direção ali 0 graus. E apago, tá? Continuando agora, vai descer 2. Aqui eu já dei um indicativo de que os desenhos estão certos, porque lembra que a vista lateral esquerda está sempre alinhada com a frontal e ela vai ser sempre do mesmo tamanho. Porque como é o mesmo objeto, não tem como ver o objeto de lado menor do que quando você vê ele de frente. Bom, agora a gente tem essa outra face aqui que faz um pequeno recuo, né? Vamos usar a linha média grossa. E aí a mesma coisa, lembra? Eu vou fazer a projeção dela, vou planificar, né? Tá com dúvida? Volta na parte 1 desse vídeo, que tem a explicação de todas essas planificações aqui desse objeto, né? Vocês vão conseguir entender melhor. Mas eu basicamente vou amassar assim lateralmente. Como eu vou amassar lateralmente, é como se esse ponto aqui de trás viesse aqui para frente. Ele pum, vem aqui para frente e vira um retângulo retinho, tá vendo? Então, basicamente, ó, um de lado, dois, e fecha ali, tá?
Repara que ele tem 2 de altura, tá? Por isso que ficou com 2 aqui de altura. Então, quando a gente planificar, fica com 2. E não tem nenhum detalhe lá escondido atrás para a gente desenhar com a linha tracejada. Vamos agora para a vista superior. Então, linha grossa novamente. Vou pegar aqui como referência nossa sempre a frontal, né? Porque a linha superior tem que estar alinhada com a frontal. Pegar a ferramenta linha, bota o mouse sem clicar, bota o mouse para baixo, ele vai alinhar automático, digita 2, ele pega aqui a distância, ó, de 2, já alinhada, tá? E agora eu vou fazer o desenho do objeto. Aqui ele vem 4, 1 e 1, 1, 4. Essas 3 linhas aqui eu vou mudar porque é o seguinte, pessoal, esse segundo retângulo, o primeiro retângulo do desenho é aquele lá de baixo. Mas repara, tá bem baixa essa face, então ela vai ser uma linha mais fina, ó. Essa face vai ser uma linha grossa, essa aqui, ó, média, grossa, média, fina. A gente poderia botar esses dois, né? Média grossa, média fina e de lá fina. Ou média grossa, média fina e essa e aquela lá de trás fina, tá? Aí no exercício. Então, na verdade, a gente vai trocar essa aqui no fim das contas pela fina, tá? Essa linha eu mantenho porque essa linha representa essa linha de cá. Então, a gente fez as 3 linhas de contorno, mas essa linha já tá aqui pra gente continuar o desenho. Então, agora sim, vou fazer essa face de cima, ó. Agora sim, vou pegar ali a linha média grossa para fazer essa face aqui. É a mesma coisa, ela é curva, se eu amassar ela, ela fica com esse tamanho aqui, ó, de 1, tá? Então, beleza. Você apresenta essa facezinha de cá. Vou considerar essas duas aqui como média fina e de lá como fina, tá? Eu tenho aqui um retângulo de 2 ou de 1 por 2 por 1. E aqui um outro retângulo também com essas dimensões, 2 por 1. Também não tem nenhum detalhe escondido aqui nesse objeto. Todos os detalhes, quem está vendo de cima o objeto, vê todos os detalhes, não vê nenhum detalhe escondido. Então ele fica dessa forma, tá? Vamos agora para a perspectiva. Vou pegar a linha 0 como minha referência. E agora eu vou replicar esse desenho. Lembrando, para desenhar a perspectiva, a gente tem que usar aqui ângulos de 30 graus, né? 30 para a direita, 150 para a esquerda. Por que 150 para a esquerda? Que é 180 menos 30, a gente tem 150. Aqui é 0 mais 30, dá 30, tá? Então, por isso que é para a esquerda 30, para a direita 30, para a esquerda 150, tá ok? Então, eu vim aqui no polar, deixei ele ligado, vem na setinha, ó, configura 30, e agora eu posso fazer o desenho, tá? 30 graus, vou replicar lá o desenho, ó, 4. Na hora de subir nas verticais, lembrem, tá? É sempre vertical, não tem inclinação. A inclinação é só nas linhas horizontais. Então, 2, 2 e fecha a inclinação. Agora vamos para trás aqui, né? Ó, 150, 1. Que eu consigo já fechar. Então eu recuei um, né, em todos os 3 pontos. Fiz a coisa aqui, eu peguei os 3 pontos, recuei um em todos eles, consigo fechar esse objeto, essa é a primeira parte. Vamos para a segunda agora. Então desse ponto agora vai subir 2. Aí vem o arco. Para fazer o arco, lembra, a gente tem que fazer os componentes. Só que agora o componente horizontal, 30 graus. Então 1, 1. E eu vou pegar lá o arco início, fim, direção. Início, fim. E direção agora 30 graus. E apago os auxiliares. 1, 1, 3. Desce 1 e fecha ali, ó. Beleza, ó, fiz aqui essa face, agora é só puxar 4 em todas as quinas, ó. Essa quina aqui eu vou puxar só até aqui, porque ali depois tem uma parte que não vai ficar visível, né?
Aqui tem 4 de tamanho. Aqui tem 4 de tamanho. 4 de tamanho. Esse arco aqui também é uma outra opção. Eu poderia fazer o arco lá atrás também, que tem esse arco aqui também, mas eu posso, como ele é igual ao da frente, eu posso só clicar na linha, copiar, pego aqui um ponto de referência, ó, e copio ele lá atrás. E agora é só fechar ali essa linha e essa. Tá pronto aí o objeto 3D. Então eu vou descer ele um pouquinho. Beleza. 3 primeiras peças concluídas, tá? Vamos para a última peça agora. Vamos agora para o último objeto. Tá aqui, ó, talvez o mais simples de todos, né? Então vamos lá, ó. Começar pela face frontal. Então, novamente, a linha grossa para fazer a face frontal, a parte visível. Então, vamos começar, ó. 4. Lembrando que a face frontal é essa aqui, tá? Da direita, né? Então, ó, 4. Sobe 3. 4. Ali está em perspectiva, por isso as horizontais estão inclinadas. Aqui a gente vai fazer as horizontais ortogonais certinhas, tá? Bom, quem olha aqui da frente vê esse quadrado e repara, ele vai ver também esses quadradinhos aqui de cima, tá? Lógico que ele vai ter um recuo, né? Então vamos pegar a linha média grossa, ó. Ele vai ver de um lado aqui um quadradinho de 1. E um pouquinho mais recuado ali, ó. Que são o quê? Eles representam esse pedacinho e esse pedacinho aqui, que são visíveis de quem olha lá de trás, tá? E esse restante aqui, ó, não é visível. Como ele é um detalhe importante do desenho, a gente vai marcar eles aqui, mas eles não são faces que não são visíveis, tá? Toda face aresta não visível, a gente usa a linha tracejada. Então vamos concluir aqui o desenho usando tracejada. Ó, lembrando que no arco ali eu vou pegar a projeção. Então aqui eu fiz as duas faces que representam aqui essa descida, esse arco, essa descida reta, mais essa curvatura, descida reta mais a curvatura. Agora falta o lado de lá, ó. E repara que eles interrompem aqui, ó, a 1 de altura, mas esse do meio vai até o final. Então esse do meio, a gente vai prolongar a linha aqui, ó. Agora eu poderia até fazer o seguinte, que é o melhor. Embaixo da tesourinha aqui tem o estender. Só clicar na linha e ele estica a linha, tá? Pego aqui as linhas. Botão direito, propriedades. Como ela aqui a gente configurou como tracejado não apareceu, né? A gente vem aqui na escala e muda a escala. Bota 0.05. Depois, na hora de imprimir, a gente tem que reajustar isso aqui, tá? Mas agora, por enquanto, tá certinho aí a escala. Então, feita a vista frontal. Vamos agora para a vista lateral. Mesma coisa, ó, pega a ferramenta linha, bota o mouse sem clicar, pro lado 2, né? A gente tem aí um ponto que é alinhado, mas com a distância correta. E vou fazer o desenho, ó. 4, 2, aqui, então 4, 2, vai descer 2. Agora vem o arco, ó. Esse arco aqui é um meio círculo, né? A gente pode fazer duas partes. Eu vou fazer a primeira parte, depois a segunda parte, ó. Então ele vai descer, ó, 1, 2 e 1. Então eu vou descer aqui 1, 2, e vou subir 1. E eu tenho aqui os elementos do arco. Agora eu vou construir os dois arcos, ó. Na verdade, daria para fazer até direto, ó. Início, fim, opa, e direção, dá um arco só. Vou fazer metade, metade, né? Direção 90 graus. A direção na vista ortogonal, né? Para ficar um arco assim perfeito, ele vai ser 0 quando você colocar para frente, ou vai ser 90 para baixo, tá? E aí eu apago essas linhas auxiliares aqui, ó. Então, repara, eu fiz o desenho dos componentes, fiz o arco, depois eu apago as linhas dos componentes, tá? Vamos continuar, ó. Sobe 1 agora, vira 2, desce 3 e fecha lá na frente. Então, né? Subiu 1, virou 2, desceu 3, desceu na frente.
Bom, quem vê aqui atrás, ó, não vai ver esses outros elementos porque tá logo atrás de cá, mas ele tem um buraco aqui, tá vendo? Ó? Ele tem um buraco nessa vista aqui que não tá visível, mas é importante. Mesma coisa aqui, tem um buraco na frente, não visível, mas importante. Então, vamos usar nossa linha tracejada para desenhar esse buraco, tá? Repara que esse buraco, ó, ele tem 1 de tamanho. Então, vou pegar aqui na metade, ó. E lá no final também, ó. Então, ele começa aqui, ó, com 1 e vai, termina com 1 de distância também. Então, começa aqui, termina aqui, tá? E aqui também, ó, essa parte, a gente vê ela aqui com essa altura de 1, mas nesse centro aqui, a gente não tem essa altura, ele desce até o final. Então, a gente vem também aqui, ó, marcar. Não, se bem que ele, não, já pega, essa marcação que a gente já fez já pega toda a informação. Porque quando a gente for fazer a linha aqui embaixo, ela vai ficar em cima da linha cheia. Então tá certinho aí. Vamos configurar as linhas tracejadas. Mudar aqui a escala, né? 0,05. Beleza. Agora, vista superior, novamente lá, linha grossa. Pego o alinhamento aqui com a frontal, 2 de distância. Vou fazer, ó, 4. Tô fazendo aqui, ó, 4, 2, 1, 2. Beleza? Aí tem uma distânciazinha, essa face aqui é linha grossa, essa aqui é uma linha mais fina e essa é uma linha média grossa, eu vou chamar de aqui média grossa, vou usar essa aqui como uma linha média fina, tá? Então, ó, tem essa partezinha do meio. Aí como as linhas são iguais, vou até copiar aqui, vai ficar mais rápido, ó. Tum, tum, que é dos dois lados, né? E agora eu faço essa face lá de cá, com a linha média grossa, porque ela tá um pouquinho mais baixa. Tá aí, a vista superior do objeto. Essa parte mais alta, essa parte ali mais, né, média grossa, um pouquinho mais baixa, e essa. Daria até botar esse aqui como fina, né? Porque ele desce ali bastante. Ou média fina. Na prática vai dar o mesmo efeito, tá? Bom, feito aqui as vistas, vamos agora para a perspectiva, né? Camada 0, vamos fazer aí o desenho. Vou começar pelo lado de cá, o 4. Agora as linhas horizontais com 30 graus, tá? As linhas verticais continuam verticais. Vou fazer essa face, fazer a face de cá agora, ó. Então lembra para a esquerda 150, né? Então 6 para cá. Sobe 4. Aí eu vou tirar aqui, tá muito coladinho, né? Deixa eu um pouquinho. Beleza. Aqui vamos continuar, ó. 2 para baixo. Para fazer o arco, que é a mesma coisa, ó. Desenhar os componentes. 1, 2. Vou até terminar aqui, ó. Então, fez ali os componentes, né, do arco. Agora vamos aqui para o arco e vamos pegar o início, fim, direção. Segunda parte, início, fim. E a direção na quina, 130 graus, ó. Beleza, vamos fazer agora essa face de cima.
E agora falta só descer essas partes aqui do desenho, ó. Essas linhas que passaram um pouco do ponto, tipo essa, ó, passou um pouquinho, te corta. Essa de cá também, não, essa de cá pegou certinho. E por que que eu não completei, ó? Porque são esse arco aqui da frente é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então eu posso pegar esse arco que a gente fez, para não ter trabalho, né? Pego aqui o ponto de referência, ó, e vou copiando ele pro lado, ó. Depois é só apagar, as partes são visíveis. Então o arco ele vem, aqui a gente não vê mais ele. Vem, não vê mais ele. Vem, não vê mais ele. Tá ali a perspectiva isométrica do objeto. Então ficam assim os quatro objetos, ó. Vou repassar cada um agora no final, ó. Deixar um pouquinho. E é isso. Até a próxima, pessoal.